Ok, vamos mergulhar a fundo nisso. Imagina só a cena. Você tá no lugar mais escuro possível, tipo o fundo de uma caverna. Fria, úmida. Você é uma fugitiva, a pessoa mais procurada do reino. Uhum. Lá fora, 3.000 soldados de elite, liderados por um rei que tá, assim, consumido pelo ciúme, estão vasculhando tudo pra te achar e te matar. De repente, silêncio. Passos. Uma pessoa entra na caverna, sozinha, vulnerável. É ele. É o seu caçador, o rei. O que você faz, né? O que você faz? Essa é a situação que a gente encontra num dos capítulos assim mais tensos do primeiro livro de Samuel, o capítulo 24. E a nossa análise hoje, usando diferentes traduções e notas de estudo, é justamente desvendar a psicologia, a estratégia e as consequências de uma decisão que parece ir contra toda a lógica. É uma situação de vida ou morte, mas que vai muito, muito além disso, né? A gente não tá falando só de uma história de perseguição, a gente tá falando de um verdadeiro laboratório de liderança sob pressão máxima. Exato. A questão que essa passagem coloca na mesa é brutalmente relevante até hoje. O que se faz quando o poder para eliminar seu adversário cai no seu colo, assim, de forma inesperada? É hora de ser pragmático e acabar com a ameaça? Ou existe outro caminho? É o choque, sabe? Entre a estratégia de curto prazo e a construção de um legado. Exatamente, e a cena, ela se desenrola com uma tensão que é quase de cinema. Saul entra na caverna para, como o texto diz de um jeito delicado, atender às suas necessidades. Ele não faz a menor ideia de que, mais profundo na escuridão total, estão Davi e os seus homens. Imagina o silêncio. Imagina a respiração contida de dezenas de homens vendo o maior inimigo se aproximar, completamente alheio, indefeso. A tensão devia ser, assim, insuportável. E para os homens de Davi não havia dúvida alguma. Aquilo não era coincidência, era, tipo, providência divina. Uma coisa que várias traduções deixam bem claro é o que eles sussurram para Davi. Este é o dia que o Senhor prometeu. Ele disse que entregaria seu inimigo em suas mãos para você fazer o que quiser. A ordem era clara para eles. Claríssima. Para eles a guerra acabou, a solução está a poucos metros de distância. Cara, a pressão sobre Davi naquele momento deve ter sido gigantesca. Mas isso não foi incrivelmente arriscado? Ele está apostando a vida dele e de todos os seus homens na esperança de que Saul tenha, sei lá, uma epifania. Do ponto de vista puramente militar, a recomendação dos homens dele era a única correta. Ignorar isso parece uma péssima decisão, né? Do ponto de vista puramente militar, foi uma decisão terrível, suicida, talvez. Seus homens queriam o fim da guerra, da fuga, da fome. E Davi nega isso a eles. É aqui que a gente começa a ver o caráter dele. Sim. Ele se aproxima sorrateiramente, a adaga na mão, e em vez de cortar a garganta de Saul, ele corta um pedaço do manto do rei. Um ato silencioso, quase insignificante, mas que muda tudo. E o que eu acho mais impressionante é a reação imediata do próprio Davi. O texto é muito específico, diz que o coração de Davi o acusou por ter cortado o manto. Nem um arranhão no rei, só um pedaço de pano. E ele sente uma culpa profunda. Pois é. Ele se vira para os homens que deviam estar prontos para o ataque e os repreende. Ele diz algo como: que o Senhor me livre de fazer mal ao meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. E essa expressão, o ungido do Senhor, é a chave de tudo. Lendo as notas de alguns estudiosos sobre isso, um ponto que salta aos olhos é que a gente não pode analisar isso com uma mente do século XXI. Certo. Naquela época, no Antigo Oriente, a figura do rei era vista como quase sagrada, escolhida por Deus. Atacar o rei não era só um ato político, era uma blasfêmia, uma agressão contra a ordem divina. Davi está operando dentro dessa mentalidade. Para ele, a instituição da realeza e o Deus que a estabeleceu eram mais importantes que o homem falho que ocupava o trono. Então, ao poupar Saul, ele está, na verdade, validando a própria instituição que ele um dia vai liderar. Ele está dizendo, o poder não se toma força, se recebe. Exatamente. E o pedaço do manto se torna a prova disso. O manto era um símbolo da autoridade real. Ao cortá-lo, Davi cria a prova visual perfeita. Ele não precisa de testemunhas.
O pedaço de pano na mão dele dizia: eu estive perto o suficiente para te matar. Eu tive o poder, a oportunidade e a justificativa, e eu escolhi não usar. Uau! É uma mensagem de poder contido, que é muito mais forte do que o poder exercido. Essa decisão de Davi de não matar Saul é o ponto de virada, mas tudo seria inútil se ele não soubesse usar esse ato a seu favor. E é aí que a gente entra na genialidade do discurso que ele faz em seguida, já do lado de fora da caverna. Sim, porque agora começa o teatro político. Davi sai da caverna, mas não sai gritando ou acusando. O primeiro gesto dele é se curvar com o rosto no chão. Um gesto de submissão, Total. de respeito ao rei que minutos antes ele poderia ter matado. Ele desarma Saul antes mesmo de abrir a boca. E só então ele mostra a prova, o pedaço do manto. O discurso que se segue é uma aula de inteligência emocional. Ele não acusa Saul diretamente. Ele faz algo muito mais inteligente. Ele oferece a Saul uma saída honrosa. Ele sugere que o rei está sendo envenenado por maus conselheiros que dizem que Davi quer o mal dele. Exato. Basicamente ele diz: eu sei que a culpa não é sua, meu rei. São as pessoas ao seu redor. Isso permite que Saul salve as aparências. É uma tática brilhante. Ele continua usando metáforas poderosas para se diminuir. Ele se descreve como um cão morto e uma pulga. Soa como humilhação, mas é pura estratégia. Sim, ele está pintando um quadro para Saul e para os 3.000 soldados que estão ouvindo. Ele está dizendo: sério que o grande exército de Israel foi mobilizado para caçar uma pulga? O rei está gastando todos esses recursos para perseguir um cão morto? Ele torna a perseguição de Saul não apenas injusta, mas ridícula, desproporcional. Então a lição aqui é quase um manual de desescalada de conflito. Minimize a sua própria ameaça para tornar a agressão do outro irracional. É uma tática de mestre. E ele encerra o argumento de uma forma que tira a disputa das mãos dele. Sim, seu golpe de mestre. Ele diz: que o Senhor julgue entre mim e ti. Ele eleva o conflito. Não é mais Davi contra Saul, é uma questão a ser julgada por uma autoridade divina. Com isso, Davi se posiciona do lado da justiça, da paciência, da moralidade. Ele encurrala o Saul. Basicamente, ele encurrala Saul num xeque-mate moral. O que Saul pode responder a isso? Ele foi superado militarmente dentro da caverna e agora foi superado retoricamente fora dela. E a reação de Saul é o que mais me surpreende aqui. O texto diz que o rei levantou a voz e chorou. Um rei, um guerreiro, endurecido, desmoronando em lágrimas na frente do exército inteiro e admitindo seu erro em público. Isso era comum na época? Ou é algo que quebra todos os protocolos? Quebra todos os protocolos. É o colapso completo de uma narrativa. Pensa na psicologia de Saul. Por meses, talvez anos, ele se convenceu de que Davi era um monstro traiçoeiro, uma ameaça ao trono dele. Era uma obsessão total. Toda a identidade dele como rei se tornou a de caçador de Davi. E, de repente, ele é confrontado com a prova irrefutável, física, de que a narrativa dele estava errada. A bondade de Davi é tão chocante, tão inesperada, que o mundo interior dele desmorona. A única reação possível para um homem tão volátil é essa explosão de emoção. É uma confissão pública de um monarca absoluto, algo quase impensável. Ele disse: você é mais justo do que eu. Eu te paguei com o mal e você me pagou com o bem. É um reconhecimento total da superioridade moral de Davi. É um momento de clareza genuína, mas as notas de estudo sugerem que é um arrependimento superficial. É movido pela emoção do momento, não por uma mudança real de caráter. Entendi. Ele não está se arrependendo da paranoia dele. Ele está só sobrecarregado pela magnanimidade de Davi. E nesse momento de vulnerabilidade, ele finalmente diz em voz alta o que ele provavelmente já sabia e temia há muito tempo: a grande profecia. Ele olha para Davi e diz: agora eu sei que você certamente será rei e que o reino de Israel será estabelecido em suas mãos. É uma rendição. Ele está, na prática, abdicando verbalmente e reconhecendo Davi como seu sucessor legítimo. Parece o final feliz da história. Parece. Mas a mente política de Saul não desliga, nem mesmo em meio às lágrimas. Sua preocupação final, seu último pedido, não é sobre a alma dele ou sobre o bem do reino.
É sobre o legado, A linhagem dele. a linhagem. Ele faz Davi jurar que não vai exterminar seus descendentes, que não vai apagar o nome da família dele da história. Isso revela tudo. Mesmo no fundo do poço emocional, a prioridade dele ainda é dinástica. Ele está negociando os termos da derrota dele. Incrível. Davi faz o juramento, Saul vai para casa e a cena termina. Mas tem um último detalhe no texto que eu quase deixei passar e é absolutamente crucial. Diz que depois de tudo isso, Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens subiram para a fortaleza. Eles não foram para casa. Eles não confiaram. E essa é a prova final da sabedoria de Davi. Misericórdia não é ingenuidade. Princípio não é estupidez. Apesar do choro, da confissão, da profecia e do juramento, Davi entende a natureza de Saul. Ele conhece o homem. Ele sabe que aquele colapso emocional é passageiro e que a paranoia do rei é uma doença crônica. A confiança foi quebrada e não pode ser consertada com lágrimas. Agir com princípio não o cegou para a realidade da ameaça. Então, quando a gente coloca tudo lado a lado, o que essa história nos mostra sobre liderança? O contraste é gritante. É um contraste entre dois universos. De um lado, você tem Saul, impulsivo, reativo, governado pela insegurança. As fontes nos contam que ele literalmente interrompeu uma guerra importante contra os filisteus, os inimigos mortais de Israel, só para poder continuar sua caçada pessoal a Davi. As prioridades dele estavam completamente distorcidas. Totalmente. Ele estava disposto a arriscar a segurança nacional por causa de uma obsessão pessoal. E do outro lado, Davi, que está jogando um jogo completamente diferente. Ele não está pensando na próxima batalha, ele está pensando na próxima geração. Ele é paciente, ele age com base em princípios, mesmo quando é a opção mais difícil e perigosa. Dá para imaginar a frustração dos homens dele, né? Com certeza. Chefe, a solução está na nossa frente. É só dar a ordem. E Davi simplesmente diz não. A força de vontade necessária para isso é absurda. É uma força que vem de uma visão de longo prazo. Ele se recusa a tomar o poder usando os mesmos métodos sujos do seu opressor. Ao fazer isso, ele não está apenas poupando um homem. Ele está estabelecendo um novo padrão moral para sua futura realeza. Sim. Ele está ensinando aos próprios homens e a toda a nação que o poder legítimo não vem da ponta de uma espada, mas do caráter de quem o detém. Ele prova que é digno de reinar não pela sua habilidade de matar, mas pela sua decisão consciente de não matar. Resumindo, essa nossa análise mergulhou fundo em uma história sobre o poder da contenção. Davi tinha a oportunidade, a justificativa militar, o apoio dos seus homens e os meios para resolver seu maior problema de uma vez por todas. Mas ele escolheu o caminho mais longo, mais arriscado e mais complexo. Um caminho baseado em princípios e numa visão que é muito além daquela caverna. Ele provou seu calibre como líder não pela força que usou, mas pela força que se recusou a usar. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para se pensar. A história celebra, com toda razão, a moderação de Davi como um ato virtuoso e sábio. No entanto, a gente tem que ser honesto. Essa decisão também prolongou o sofrimento dele e de seus homens. A perseguição não acabou ali. Não mesmo. Eles voltaram a ser fugitivos, em perigo constante. Isso levanta uma questão espinhosa que vale para qualquer pessoa em posição de liderança. Em que ponto a paciência e a fidelidade a um princípio se transformam num risco estratégico inaceitável? E quando a misericórdia para com o adversário implacável se torna, na prática, uma imprudência que coloca em risco aqueles que você lidera. É a eterna e desconfortável tensão entre o idealismo que nos inspira e o pragmatismo que nos mantém vivos.